Esse vídeo tem o objetivo de ajudar os colegas que ainda são alunos da aba e talvez até ajudar os egressos como eu a relembrar, a entender qual o raciocínio básico para um atendimento. Meu nome e meu selo. Eu sou formado pela aba, mais especificamente pela aba do Mato Grosso do Sul. Eu sou da 11ª turma e foi na aba que eu formalizei os meus estudos. Só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, desde 2002, 2003, eu já estudava por conta coisas relacionadas à medicina tradicional chinesa. Então eu já estudava Qigong, praticava Qigong, Tai Chi Chuan, estudei também Feng Shui e alguns pontos de acupuntura e seus efeitos. Aproveitando a minha pronúncia Feng Shui, eu vou dizer para vocês que eu não sou versado na língua chinesa, então eu vou abrasileirar todas as falas, todos os nomes chineses que eu não sei pronunciar corretamente, com a entonação correta. Depois desses meus estudos autodidatas, as minhas aventuras, eu encontrei a aba. Todos os caminhos me levaram a essa escola. E foi lá que eu formalizei os meus estudos de acupuntura e pulsologia. Depois eu fiz cursos com outros professores muito bem referenciados aqui no Brasil. Fiz curso de pulsologia, fiz curso de fitoterapia chinesa e brasileira, curso de dietoterapia, fiz alguns cursos também de Qigong, Tuiná, e assim eu tenho evoluído no meu entendimento, na minha prática e no meu trabalho com a medicina tradicional chinesa. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, já no início do vídeo, é que eu não sou professor da aba. Eu sou um ex-aluno e tenho alguns colegas, inclusive familiares, minha mãe estuda na aba, e a ideia é ajudar esse pessoal a ter um material de revisão, um material de orientação mais voltado para a prática. Nesse sentido, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que a dúvida nos faz crescer. Ou seja, tudo que vocês ouvirem, analisarem aqui no vídeo, confiram essas informações. Se vocês ainda tiverem acesso aos seus professores, bata um papo com ele, tire suas dúvidas, confirme, isso é importante. Sobre a disponibilização desse vídeo, eu tenho pensado em transmiti-lo somente para quem tem o link. Por que isso? Porque cada escola tem um método e manter esse método entre os alunos da escola é interessante, porque é até mesmo uma forma de identificar quem tem raiz e quem vem de uma escola que mistura tudo. Nesse sentido, é interessante falar da aba. Nós que estudamos na aba, nós podemos dizer que nós temos raiz, nós temos linhagem. E isso é raro. Apesar disso não ser muito valorizado aqui no Ocidente, é uma coisa importante, porque a gente consegue observar na aba, consegue rastrear os seus professores e sua origem. E isso nos traz segurança. Segurança do que aprendemos, como aprendemos e o porquê aprendemos. Já que nossa proposta é na prática, vamos direto para um caso clínico. Estes são os dados básicos, só que na nossa linhagem aba, nós precisamos de mais alguns dados específicos do momento do atendimento. São esses, a data e o horário. E agora, o que nós vamos fazer? Como que a gente vai promover o equilíbrio energético desse paciente? Por onde começar? Existe uma sequência que podemos seguir sempre? Existe uma sequência sim, que nós devemos sempre pensar nela. E é o exame do pulso que vai determinar quais são os pontos do equilíbrio energético. Então vamos ver o que o pulso nos apresenta. A análise do pulso nesta data e neste horário nos mostrou este quadro energético. Este pulso, em uma análise que nós vamos estudar à frente, é que vai determinar quais serão os pontos de equilíbrio energético. O mais importante é você saber o que está fazendo e o porquê está fazendo. Ou seja, você potencializa o seu atendimento com a intenção correta.
Se você sabe o que está fazendo, se você sabe o porquê você está fazendo, você tem intenção na sua ação. E essa intenção potencializa muito os resultados do seu atendimento. Agora pense um pouco. Qual é o seu repertório de técnicas e pontos? Você tem isso bem claro para você? Vamos pontuar agora quais são os requisitos teóricos que nós vamos usar para ter esse raciocínio. São esses: Yin Yang, 5 movimentos, maré energética, o cálculo das 5 estações, teorias do Zhang Fu, dos meridianos, a pulsologia que a aba nos ensina, a interação das funções, pontos Su antigos, técnica Lo Yuan, vasos maravilhosos, localização dos pontos e técnica de agulhamento. Isso tudo está implícito no que nós estamos discutindo aqui no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma barreira, alguma falha em um desses aprendizados, talvez você sinta uma dificuldade. E é importante você identificar isso para você fazer uma revisão, para você estudar, se aprofundar novamente em alguma teoria. E qual é a sequência didática do raciocínio que nós vamos utilizar para fazer um atendimento básico? Eu proponho esta sequência. Então, a primeira coisa, no momento do atendimento, a gente tem que saber em qual estação do ano nós estamos. Depois, nós temos que verificar em qual horário da maré energética nós estamos. Aí nós vamos avaliar o pulso, considerando essa estação e este horário. Depois do pulso, nós vamos extrair a condição energética neste momento do paciente e montar o pentagrama, distribuir essa condição energética no pentagrama. Após isso, nós vamos analisar como essas funções que estão dispostas no pentagrama interagem umas com as outras. E a partir daí, escolher quais são os pontos Su antigos que nós vamos usar para o equilíbrio energético. E junto com essa escolha dos pontos Su antigos, se for necessário, nós vamos usar uma técnica que utiliza os pontos Lo e Yuan. A partir daí, nós temos como definir uma sequência de agulhamento. Primeiro passo, então, é a gente verificar qual estação do ano nós estamos no momento do atendimento. Relembrando, então, como nós fazemos o cálculo da estação do ano conforme a tradição chinesa, conforme a aba nos ensina. Nós temos 4 marcos no ano que são importantíssimos para as estações. São os solstícios e os equinócios. Nós temos aqui a marcação desses 4. Só que para a cultura chinesa, o solstício de verão e o solstício do inverno marcam o ápice deste momento no ano. Porque o solstício de verão ele é o dia mais longo do ano. E o de inverno é o dia mais curto ou a noite mais longa. Os equinócios de outono e primavera são os dias que têm a mesma duração de noite e do dia. Só que esses extremos para a cultura chinesa não marcam o início, eles marcam o ápice. Ou seja, antes disso a estação já estava presente e ela veio crescendo até o seu ápice. Após o ápice, a estação vai decrescendo. E assim nós utilizamos então esses marcos para calcular a estação a partir do seu ápice. E nós calculamos a partir do solstício de verão, do equinócio de outono, do solstício de inverno e do equinócio de primavera, 36 dias antes e 36 dias depois. E aqui nós temos então a estação do verão, aqui a estação do outono, aqui a estação do inverno e aqui a estação da primavera. O espaço que sobra entre uma estação e outra é a interestação, que é uma estação que existe apenas na cultura oriental. Nós vamos considerar então para o nosso atendimento estas 5 estações. Exemplificando aqui, no ano de 2019, nós temos o solstício de verão no dia 21 de dezembro. E aí nós calculamos 36 dias antes, 36 dias depois. E assim nós fazemos para cada estação, como está apresentado aí no vídeo. E o resultado que nós temos é esse. A interestação começa no dia 27 de janeiro e vai até o dia 11 de fevereiro.
O outono inicia no dia 12 de fevereiro e vai até o dia 24 de abril, e assim sucessivamente por todo o ano. Retomando o nosso caso clínico, vamos ver em qual estação nós estamos no momento do atendimento. A data era 26 de julho, isso quer dizer que nós estamos no inverno. O segundo passo é verificar o horário da maré energética. A maré energética todos nós conhecemos, que é o horário de 2 em 2 horas, onde um Zangfu tem a sua energia mais presente, mais ativa, mais forte. Lembrando então dos dados do nosso caso clínico, nós estávamos às 9h17 da noite, isso quer dizer que é o horário do triplo reaquecedor, do TR. Isso tudo nós consideraremos para fazer o equilíbrio energético do paciente. O terceiro passo é avaliar o pulso do paciente. Aqui nós temos uma imagem que nos recorda quais são as posições do pulso, superficial, profundo, direita, esquerda, o que nós temos que analisar em cada posição. Eu peço para vocês que vocês retomem esse estudo, porque isso é muito importante para você conseguir extrair a condição energética do seu paciente naquele momento. Retomando o caso clínico, como estava a condição energética conforme o pulso do nosso paciente. Agora nós vamos retomar o item anterior. Qual Zangfu estava em seu ápice energético neste horário? Era o triplo reaquecedor. Então, se nós estamos analisando um pulso, onde nós sabemos que neste horário tem um Zangfu que tem a sua energia mais elevada, e no pulso a gente consegue perceber que essa elevação está presente, isso deve ser desconsiderado como desequilíbrio energético. Isso é natural. Então aqui nós tínhamos o triplo reaquecedor e uma situação de plenitude, um pulso mais forte. Só que na minha análise, esse pulso estava mais forte, porém ele não estava forte o suficiente para ser considerado patológico em seu horário. O próximo passo é montar o pentagrama. Nós temos aqui os 5 movimentos: fogo, terra, metal, água e madeira. Em cada um, nós temos sua parte Yin e sua parte Yang, que são o Zang e o Fu. Nós colocamos o Zang Fu, então, aqui no pentagrama. Tem quem gosta de fazer o pentagrama separado. Um pentagrama só para o Zang, um pentagrama só para o Fu. Eu prefiro fazer tudo junto, porque se houver a necessidade da técnica Lo Yuan, fica mais fácil de ser visualizado. Mas pode fazer separado também. Relembrando a condição energética apresentada no pulso, considerando o horário, vamos distribuir no pentagrama. Agora nós vamos fazer a análise de como essas funções interagem. Nós vamos ter que lembrar de algumas regras de interação dos 5 movimentos. A regra mãe-filho, a regra avô-neto. Nós podemos também utilizar a regra esposa-esposa e a regra meio-dia e meia-noite. E por último, nós temos também a regra dos acoplados, que é a regra Lo Yuan. Essas são as principais interações das funções. Como que cada movimento, cada Zangfu interage um com o outro. Lembrando que é muito importante deixar claro que as funções Yang interagem apenas com as funções Yang e as funções Yin interagem apenas com as funções Yin. Então a regra mãe e filho vai ser Yang para Yang ou Yin para Yin. Avô e neto também, e esposo e esposa já é conforme a análise do pulso, só que também considerando a posição e o nível. E acaba ficando também uma interação Yang com Yang e Yin com Yin. Já a regra do meio-dia e meia-noite leva em consideração os opostos da maré energética. A regra do acoplado
vai considerar o ponto de passagem, Lo, e o ponto fonte, Yuan. A regra mãe-filho funciona quando os desequilíbrios estão no mesmo sentido, ou seja, o elemento mãe e o elemento filho estão desequilibrados ambos em plenitude ou ambos em deficiência. A regra avô-neto é quando esse desequilíbrio está invertido. O avô está em plenitude e o neto em deficiência, ou o contrário. A regra esposa-esposa é como a mãe e filho. Os desequilíbrios precisam estar no mesmo sentido. A regra meio-dia e meia-noite é como a regra avô-neto. Os desequilíbrios precisam estar invertidos. E a regra dos acoplados, o desequilíbrio também precisa estar invertido. Porque a regra do acoplado vai utilizar o desequilíbrio entre os acoplados dentro do mesmo movimento, dentro do mesmo elemento. Nós vamos ver mais para frente exemplos disso certinho. O que é importante para nós nesse momento, nessa revisão básica? A regra mãe-filho, a regra avô e neto e a regra dos acoplados. A regra esposa-esposa e a regra meio-dia e meia-noite podem ser utilizados, funcionam, são úteis, porém, neste momento, nós vamos focar nessas 3 regras básicas que são mais funcionais. Então vamos considerar só essas 3 regras básicas. Aqui eu inverti e coloquei a regra dos acoplados primeiro. Por quê? Se a gente identifica que tem um elemento que intrinsecamente está em desequilíbrio, eu acredito que seja muito melhor nós reequilibrarmos este elemento internamente antes de fazer o seu reequilíbrio com os elementos que interagem com ele externamente. Por isso que eu sempre coloco a regra dos acoplados em primeiro lugar. E a primeira coisa que nós vamos procurar é se existe um desequilíbrio entre os acoplados. Então vamos ver como é que estava o pulso do paciente. Nós temos aqui os 5 elementos, os 5 movimentos. Lembrando que a interação das funções é apenas com o mesmo tipo energético, ou seja, as funções yin só interagem com as funções yin. A única forma de interagir yin com yang é através da regra dos acoplados, é através dos acoplados dentro do mesmo movimento. E a mesma coisa serve para yang. As funções yang só funcionam, só interagem com as funções yang. O pulso do paciente estava assim. Primeira coisa que nós vamos procurar. Tem desequilíbrio entre os acoplados? Tem. E aqui nós identificamos já a regra Lo Yuan. Então aqui no caso nós temos a bexiga em excesso e o rim em deficiência. Essa regra, você vai fazer a utilização do ponto Lo, ponto de passagem, do Zangfu, que está em excesso, e fazer a utilização do ponto Yuan, do ponto fonte, do Zangfu, que está em deficiência. Isso se eles forem acoplados, se eles pertencerem ao mesmo elemento. Por quê? O ponto Lo é o ponto de passagem, e ele passa energia para o seu acoplado. Então, se ele está em excesso e o seu acoplado está em deficiência, nada melhor que um passar energia para o outro e os dois atingirem o equilíbrio. Então, por que eu utilizo o ponto Yuan, o ponto fonte? Eu utilizo porque ele é um ponto que ativa a função desse Zangfu. Ele faz com que esse Zangfu trabalhe melhor. Analisando os outros elementos, como nós estamos? Estamos todos com a energia em excesso. Então, se estamos todos com a energia no mesmo sentido, com desequilíbrio no mesmo sentido, obviamente nós vamos usar a regra mãe-filho. Então, nós temos aqui vesícula biliar e intestino delgado. A regra mãe-filho nos diz que ceda o filho para também sedar a mãe. Então, nesta relação aqui, nós vamos sedar o intestino delgado e automaticamente nós vamos ter o mesmo efeito na vesícula biliar. Nessa relação, estômago e intestino grosso, mãe e filho, você ceda o filho
e automaticamente você tem o mesmo efeito no estômago. E assim também é para a relação fígado e coração. Faltou então o baço pâncreas. Ele poderia interagir com o coração, só que o coração já está sendo analisado junto com o fígado. Eu poderia escolher coração e baço pâncreas e deixar o fígado separado? Poderia, mas aqui no caso eu escolhi então deixar o baço pâncreas sozinho, então nós vamos sedar o baço pâncreas. E dessa forma nós conseguimos analisar a interação das funções, eliminar pontos e fazer o equilíbrio energético do paciente. Em resumo, nós temos isso aqui. Nós temos que nós vamos utilizar o ponto lodo da bexiga, o ponto fonte do rim, sedar o coração, nós temos que sedar o intestino delgado, nós temos que sedar o baço pâncreas e sedar o intestino grosso. Só que nós ainda não temos os pontos que nós vamos utilizar. Então, como escolher esses pontos? Para escolher os pontos, nós vamos pensar agora nos pontos suantigos, que são os pontos de equilíbrio energético. O ponto de passagem e o ponto fonte são sempre fixos. Para cada meridiano, para cada Zhang-Fu, você tem um ponto de passagem e um ponto fonte. Nós vamos pensar nisso depois. Vamos pensar agora nos pontos suantigos. Para você pensar no ponto suantigo, conforme a aba nos ensina, nós devemos considerar a estação. Então, cada elemento está relacionado a uma estação. Em qual estação nós estamos no momento do atendimento? No inverno, ou seja, relativo ao elemento água. Esta é a estação do momento do atendimento. Pensando agora na estação. Se nós estamos no inverno e seguindo as regras dos 5 movimentos, dos 5 elementos, a regra mãe-filho nos diz que quem tonifica o elemento água? Quem tonifica o inverno? Quem é a mãe deste elemento? É o metal, ou seja, é o outono que tonifica o inverno. E quem seda? É o filho, é a madeira, a primavera. Então, na estação inverno, os pontos de tonificação serão os pontos metal e os pontos de sedação serão os pontos madeira. Então, continuando o raciocínio, considerando os 5 elementos, nós sabemos em que estação nós estamos no momento do atendimento e nós sabemos agora quem tonifica e quem seda nesta estação. Agora, qual ponto utilizar? Lembrando que os pontos suantigos anatomicamente são distribuídos em ponto Ting, Yong, Yu, King, Ho. Lembrando que o ponto Ting são sempre aqueles das pontas dos dedos e o ponto Ho sempre aqueles do cotovelo. E agora, como esses pontos são distribuídos no pentagrama para as funções Yin e para as funções Yang? Para as funções Yin, nós temos assim. O ponto Tin da função Yin está no elemento madeira. E o ponto Tin da função Yang está no elemento metal. Existe uma explicação para isso. Porque a função Yin, para se transformar em energia Yang, necessita do movimento madeira para essa transformação. Por isso o ponto Tin está localizado na madeira. E a função Yang, para se transformar em Yin, para transformar a sua energia em uma energia Yin, precisa do movimento do metal. Por isso o ponto Tin está localizado no metal. Isso é muito bem explicado no livro do professor Orley, se não me engano, na página 71, 72. Pelas minhas pesquisas, apenas outros 2 livros citam este tipo de raciocínio que a aba nos ensina. É o professor Van Gui e o professor Rui Cordeiro, se não me engano. Depois na edição eu vou apresentar a capa dos livros
que tem isso muito bem explicado para quem quiser buscar essas referências. Então nós temos a distribuição dos pontos Su antigos no pentagrama, conforme os elementos. E nós sabemos que na estação que nós estamos, o inverno, é tonificado pelo metal e sedado pela madeira. Então agora nós já temos os pontos que nós vamos escolher. Se eu quiser tonificar, eu vou usar o ponto metal. Se eu quiser sedar, eu vou usar o ponto madeira. Então eu tinha lá que eu preciso sedar o coração. Nós estamos no inverno, que é a estação referente ao elemento água. Então nós sabemos que quem tonifica nesta estação é o metal e quem seda é a madeira. Nós conhecemos os pontos Su antigos do coração. O Ting é o C9, o Yong é o C8, o Yu é o C7, o Qing o C4 e o Ro o C3. Eles estão distribuídos assim no pentagrama. Então, quem será o ponto de sedação na estação inverno? O C9. Este é o ponto que nós vamos escolher para sedar o coração quando nós estivermos atendendo no inverno. E o mesmo raciocínio vale para o intestino delgado. O intestino delgado tem os seus pontos Su antigos distribuídos no pentagrama desta forma que aparece. Nós temos que sedá-lo. Qual é o ponto que seda o intestino delgado na estação inverno? É o ponto madeira, ou seja, é o ponto intestino delgado 3. E assim nós continuamos o raciocínio da mesma forma para o baço pâncreas. O baço pâncreas é uma função Yin, está distribuído os seus pontos Su antigos no pentagrama desta forma que aparece aí. E quem nós vamos escolher para sedar o baço pâncreas na estação inverno é o ponto madeira. Baço pâncreas 1. Da mesma forma funciona para o intestino grosso. Nós temos que sedá-lo na estação inverno, então nós vamos escolher o intestino grosso 3, que é o ponto madeira. Agora vamos anotar os pontos da técnica Luo Yuan, da técnica passagem-fonte, ou seja, regra dos acoplados. Aí nós temos esses pontos como fixos, ou seja, nós temos as tabelas dos pontos fonte e dos pontos de passagem. E aqui nós temos listados os pontos fontes, são esses, P9, G4, estômago 42 e assim por diante. E os pontos de passagem é o P7, G6, isso é uma tabela, isso está posto, e nós temos apenas que recordar e escolhê-los. Nós precisamos do ponto de passagem da bexiga e do ponto fonte do rim. Lembrando que eles funcionam como acoplados, então fica assim. Sempre que você precisar usar o ponto de passagem do pulmão, você vai usar o ponto P7 e em seguida o ponto fonte do seu acoplado, que é o intestino grosso. E aí o fonte do acoplado é o intestino grosso 4. Se for o contrário, se for o passagem do intestino grosso, você vai usar o IG6 e logo em seguida o fonte, que é o P9. Ou seja, quando você estiver analisando o pulso, você perceber que o pulmão está alto e o intestino grosso está baixo, aí você vai usar P7 e G4. Se você percebeu o invertido, intestino grosso alto e pulmão baixo,
Aí você vai usar IG6, P9 e assim por diante. Nesse caso, nós estamos buscando o ponto Lô da bexiga, que é o bexiga 58, e o ponto fonte do rim, que é o rim 3. Nós chegamos agora no momento de definir a sequência do agulhamento. Então nós já fizemos toda a análise, escolhemos os pontos e agora nós devemos definir em qual ordem nós vamos punturar esses pontos. Como definir isso? Qual a sequência correta? Nós vamos seguir esta sequência. Primeira coisa é o ponto de vaso maravilhoso, o ponto de abertura do vaso maravilhoso que você escolheu. Como que eu escolho o vaso maravilhoso? Você vai retomar seus estudos teóricos sobre os vasos maravilhosos e você vai conseguir perceber qual que é a função de cada vaso maravilhoso, aonde que cada um atua melhor, para cada caso, para cada sintoma, para cada padrão energético, qual vaso maravilhoso é o mais indicado e aí você vai fazer a sua escolha. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui neste vídeo. Então, o primeiro ponto é a abertura do vaso maravilhoso. Depois nós vamos usar todos os pontos que tonificam. Depois, todos os pontos que sedam. Depois você vai utilizar outras técnicas que você queira agregar. Lembrando que quanto menos agulhas, mais potente é o seu tratamento. Não queira fazer um monte de coisa de uma vez só. Faça o equilíbrio energético, veja se já não tem muitas agulhas e economize nessa questão. Aqui, em outras técnicas, é importante você ter bom senso. Escolher pontos que vão potencializar o seu equilíbrio energético ou pontos que vão trazer maior conforto imediato para o paciente. Nesse momento, o bom senso e a intuição são seus maiores aliados. E por último, nós vamos usar o ponto de fechamento do vaso maravilhoso. Então nós tínhamos esses pontos. O Lô da bexiga, que é o bexiga 58, o fonte do rim, que é o rim 3, o ponto de sedação na estação inverno do coração, que é o C9, e assim por diante. D3, baço pâncreas 1, intestino grosso 3. Eles serão organizados dessa forma. Mas espera aí, aparentemente não tem nenhum de tonificação. Por que eu coloquei o ponto fonte lá como tonificação? No livro do professor Orley, vocês podem revisar lá, e ele deixa bem claro também na técnica dos acoplados, que nós sempre devemos ter a intenção de tonificação dos pontos fontes e a intenção de sedação dos pontos de passagem. Mas como assim? Os pontos fontes são sempre os mesmos. Sim, só que lembra no pulso, o Zhang Fu, que nos proporcionou a escolha do ponto fonte, estava em deficiência. Então nós vamos ter a intenção de tonificá-lo. Como? Primeira coisa, na sequência de agulhamento nós vamos colocá-lo numa posição de tonificação. E no agulhamento propriamente dito, nós vamos usar técnicas de manipulação da agulha para tonificá-lo também. E a mesma coisa vale para o ponto de passagem, para o ponto Lô. Só que este ponto nós vamos sedar, nós vamos ter a intenção de sedar, porque o ponto de passagem vai ser sempre o mesmo, para cada órgão e víscera. Só que nós vamos ter a intenção de sedá-lo. Como? Colocando ele numa posição, na ordem de agulhamento, numa posição de sedação, e no agulhamento propriamente dito, nós vamos fazer manipulações da agulha que cedem o ponto de passagem. E aí sim, nós vamos seguir aqui no ordenamento, colocando todos os pontos de sedação. Então, importante, aqui na sequência de agulhamento, quando você for organizar os pontos Su antigos e os pontos Luo e Yuan, os pontos fonte e os pontos de passagem, o mais importante é você saber que o ponto fonte sempre vai estar numa posição de tonificação e logo em seguida você tem que colocar o ponto de passagem em sedação. Ou seja,
A regra dos acoplados vai estar sempre no meio dessa ordem tonificação e sedação. Você coloca todos os pontos de tonificação antes, a regra dos acoplados e depois os pontos de sedação. Só que antes de eu tonificar e sedar, eu tenho que também abrir o vaso maravilhoso. E aí eu escolhi dessa forma. Eu escolhi este vaso maravilhoso, que tem o ponto de abertura bexiga 62 e o de fechamento intestino delgado 3. E como pontos sintomáticos para potencializar esse equilíbrio energético e também pensando nas queixas que o paciente nos trouxe, eu escolhi o vaso concepção 6, bexiga 60 e vesícula biliar 34. Um detalhe importante para se observar é que o meu ponto de fechamento do vaso maravilhoso, o intestino delgado 3, já está sendo utilizado no equilíbrio energético. Então eu não posso utilizar este vaso maravilhoso, eu tenho que escolher outro. Dessa forma, eu escolheria este. Vamos revisar agora nosso caso clínico de uma forma geral. Este é o caso que nós atendemos. Um homem de 35 anos que trabalha exposto ao sol e chuva, tem como queixa principal fascite plantar, dor de cabeça e cansaço. Nós atendemos ele no dia 26 de julho de 2019, no horário das 9h17 da noite. O pulso dele se apresentou dessa forma. Nós escolhemos, analisamos, fizemos o equilíbrio energético utilizando o vaso maravilhoso de abertura, baço pâncreas 4. Em seguida, tonificando o ponto fonte, rim 3. Em seguida, sedando o ponto de passagem, bexiga 58. Logo em seguida, sedando o coração, intestino delgado, baço pâncreas, intestino grosso. Pontos sintomáticos, VC6, bexiga 60, VB34. E o vaso maravilhoso de fechamento, CS6. O paciente está agulhado, aguardamos 20 minutos e retiramos as agulhas. Qual a ordem de retirada das agulhas? Nós vamos retirar primeiro o recheio, ou seja, nós vamos retirar na seguinte ordem: rim 3, bexiga 58, C9, ID3, baço pâncreas 1, intestino grosso 3, VC6, bexiga 60, vesícula biliar 34. Retiramos este recheio, este miolo, e aí sim nós vamos retirar o vaso maravilhoso de abertura e, por último, o vaso maravilhoso de fechamento. E aí o paciente está liberado, prontinho para ir embora para casa. Essa explicação ficou meio extensa porque nós fomos retomando vários pontos teóricos importantes para o nosso raciocínio de equilíbrio energético. Mas vamos ver outro exemplo de uma forma mais sintética, mais direta. Exemplo 1. Agora nos exemplos eu não vou parar para pensar em sintomas, queixas principais. Eu não vou olhar para o paciente mais como um todo, porque eu quero que vocês pratiquem apenas o raciocínio do equilíbrio energético, pensando nos SU antigos e na regra dos acoplados, ok? Então, vamos apenas focar no equilíbrio energético ali dos SU antigos. No caso do seu paciente real, você vai pensar nele como um todo, ok? Então, aqui no exemplo 1, nós temos a data, o horário e o pulso. Aqui embaixo, eu coloquei para vocês a sequência didática, para ajudar vocês a lembrarem do passo a passo. Então, primeira coisa, nós temos que descobrir em qual estação nós estamos. Se nós temos essa data, 12/9/2019, em qual estação nós estamos? Retomamos aqui e vemos que nós estamos na primavera. Neste horário, 10h40 da manhã, qual Zangfu está no seu ápice energético?
Nós retomamos aqui e vemos que às 10h40 é o baço pâncreas. E como está o pulso desse paciente neste momento? Dessa forma. Vamos organizar isso no pentagrama? Certo. Distribuímos no pentagrama, Yin com Yin, Yang com Yang, cada um no seu elemento, tudo organizado e bem claro. Analisando a distribuição aqui no pentagrama, a gente já consegue perceber que o elemento terra está em desequilíbrio interno. O baço pâncreas está em deficiência e o estômago está em excesso. Então nós já temos aí uma regra do acoplado. Olhando o restante, nós podemos ver que tem alguns em excesso, alguns em deficiência. Então nós podemos escolher regra mãe filho, regra avô e neto. Vamos ver. Nós podemos aqui fazer bexiga e vesícula biliar, mãe e filho. Nós podemos fazer pulmão e fígado, avô e neto. Nós podemos fazer bexiga e intestino delgado, avô e neto. Agora, como analisar? Você vai analisar e fazer as suas tentativas de equilíbrio energético usando as regras mãe, filha, avô e neto, pensando sempre em qual estratégia vai utilizar menos pontos. Essa é a primeira forma de raciocínio. Para agora, eu proponho nós usarmos a técnica avô e neto entre pulmão e fígado, ou seja, eu vou sedar o pulmão e automaticamente estarei tonificando o fígado. E aqui a gente pode analisar o seguinte: se eu tonificar a bexiga, eu já tonifico o seu filho e também cedo o seu neto. Então, com um ponto, eu faço o equilíbrio de outros dois. E assim, eu economizo agulhadas, eu economizo manipulação energética no meu paciente e potencializo o meu tratamento. Então, em resumo, nós temos isso. Vamos utilizar o ponto Lô do estômago, o ponto Yuan do baço pâncreas. Vamos sedar o pulmão e tonificar a bexiga. Mas quais pontos utilizar? Analisando então os pontos Su antigos, em sua disposição no pentagrama, considerando Yin com Yin, Yang com Yang, a estação. Nós estamos agora na primavera. Quem tonifica na primavera é o elemento água. Quem seda na primavera é o elemento fogo. E assim nós temos então o ponto Lô do estômago, que é fixo, e o ponto Yuan do baço pâncreas, que é fixo. A gente pode retomar lá e analisar. E aí nós teremos que o ponto Lô é o estômago 40, o ponto fonte é o baço pâncreas 3, o ponto de sedação do pulmão na estação primavera é o ponto P10, e o ponto de tonificação da bexiga na estação primavera é o ponto bexiga 66. E aí, na sequência de agulhamento, nós teremos assim o vaso maravilhoso de abertura, conforme o quadro, conforme o caso, conforme o seu raciocínio no momento do atendimento. O ponto de tonificação bexiga 66, em seguida o ponto fonte do baço pâncreas 3, com a intenção de tonificá-lo. Em seguida, o ponto Lô do estômago, que é o estômago 40, com a intenção de sedá-lo.
E aí sim, o ponto de sedação do pulmão, que nessa estação é o pulmão 10. Logo em seguida você escolhe os pontos sintomáticos e por último, o ponto do vaso maravilhoso de fechamento, que é sempre o par do vaso maravilhoso de abertura que você escolheu. E eu acho que era isso que eu tinha para explicar para vocês. Acredito que tenha contribuído com todos numa revisão de técnicas, revisão de teorias. E este é meu e-mail. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser manter o contato, estou à disposição de todos. Um abraço.